Um homem de 38 anos foi preso na manhã da última segunda-feira suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 8 anos de idade. O crime aconteceu no dia 18 de fevereiro e, após denúncias, uma investigação foi instaurada e resultou no mandado de prisão contra o suspeito. O último fato se deu no dia 18 de fevereiro. Desde então, quando fomos procurados aí por familiares da vítima relatando a situação, teve início a apuração preliminar. Foram coletadas evidências que indicavam um vídeo, né, que indicava ali a situação que se deu, como se deu, quem era a pessoa. Conseguimos coletar elementos também de detalhes das características físicas dele, do que ele falava para a criança. É uma criança de 8 anos que trouxe com riqueza de detalhes o que havia acontecido. Ela mencionou que não seria a primeira vez, que seria a terceira vez que ele passava ali pela rua, brincava e conversava com ela. Ele se apresentou inicialmente como um professor de balé, pedia para a criança fazer alguns passos, vinha com uma conversa lúdica para cativar a criança, para conseguir ali ganhar a confiança e aos poucos ir iniciando ali algumas situações que facilitavam o toque, né? Na última situação que foi gravada, ele se aproxima, chega perto da criança, ela está sozinha ali na rua, ele começa a conversar com ela sobre essas situações, já tinha conversado antes, e passa então a brincar, fala que vão brincar de médico, e aí iniciam os toques tanto no corpo da criança quanto no corpo dele. A partir daí, com a filmagem que indicava a motocicleta usada por ele, a forma como ele se deslocava, a mochila que ele tinha, e a forma como ele agiu se apresentando como professor de balé, os próprios policiais aqui da unidade policial se recordaram de um caso ocorrido aí há pouco tempo, que envolvia 8 crianças com um suspeito com as mesmas características. A partir de então, pegamos os dados desse procedimento do suspeito e fizemos um comparativo. Foi solicitada até perícia para comparação das imagens, tanto que envolvia esse caso agora, quanto uma foto recente dele até com a mesma mochila. E aí, a partir daí, nós chegamos aos elementos, a indícios suficientes de que realmente o suspeito detido na data de hoje era sim o responsável pelos atos praticados contra a vítima. Doutor, esses vídeos foram feitos por quem? Para a gente entender se outro caso ele foi registrado em Barra do Garças, em outra localidade do estado? O caso anterior, que envolvia as 8 crianças, é daqui da região, envolvia crianças de Barra do Garças e de Pontal do Araguaia. Nesse caso anterior, nem todas as vítimas tinham elementos que chegavam exatamente a esse suspeito, mas a partir ali do modus operandi dele foi possível identificá-lo. Uma das mães chegou a fazer uma filmagem da moto e conseguiu chegar no suspeito. Naquela ocasião, ele não confessou o fato, ele falou que não tinha nenhum envolvimento. O procedimento foi concluído, remetido, de toda forma, pela quantidade de elementos que tinha, ele foi indiciado, o procedimento remetido aí à disposição da justiça. Nesse caso de agora, a filmagem foi por câmera de monitoramento de residências próximos do local, e a criança também foi, assim que um dos vizinhos ele percebeu a abordagem do suspeito, acionou o responsável por ela, que saiu ali com essa interrupção. O próprio suspeito já empreendeu fuga dali. E aí, a partir de então, que nós iniciamos essa apuração, vinculamos as 2 investigações e conseguimos chegar nesse suspeito. Tem alguns casos que foi no Jardim Pitaluga, sim, e nesse primeiro procedimento policial, ele fazia dessa forma. Ele se apresentava ou como professor de balé ou falava que a esposa estava doente e que ele precisava coletar alguma folha para chá e pedia para a menina subir na árvore. E enquanto ela subia para ajudá-lo ali, sensibilizava com a questão da esposa dele, ele passava a praticar ali alguns toques na parte íntima da vítima. Nós apreendemos, além disso, a motocicleta que foi usada no crime. Nos dois casos? Ele trocou de moto tem pouco tempo, mas é uma moto semelhante à que ele tinha anteriormente, que foi usada nos outros casos, né? O capacete, que tinha todos os detalhes que a vítima reconheceu, além de algumas peças pessoais dele, a mochila,
e outros itens de mídia, celular, para fim de identificar ali, porque nessas situações que envolvem violência sexual infantil, na maioria dos casos há um consumo também de pornografia infantil. Então a gente consegue às vezes vincular e identificar que esse suspeito está em algum site, em algum site ou consumindo aí de alguma forma essa situação de fotos, né, de imagens que envolvem infelizmente aí crianças. Como que se deu a prisão? Ele reagiu? Não, foi tranquilo. Na abordagem, já assim que de pronto foi solicitada a abertura, ele já abriu para a polícia, já fizeram o adentramento, foi cumprida a busca e logo em seguida a prisão dele também. E assumiu alguma culpa? Nesse caso de agora ele confessou. Ele se identificou, falou que realmente era ele no vídeo, falou que infelizmente ele é doente e possui um distúrbio de atração sexual por crianças, mas ele nega, ele fala assim que já parou em diversas outras situações para conversar com crianças, mas nega que tenha tocado, que tivesse solicitado beijo, abraço, ou que tivesse a tocado de alguma outra forma, que o único caso que ele teria praticado toques teria sido nesse caso recente agora. A princípio nós aguardaremos a finalização de algumas perícias, temos mais algumas oitivas também para realizar, e eu acredito que com a divulgação do caso, até pelo modus operandi do suspeito, pode ser que apareçam em novas vítimas, algumas crianças com a abordagem inicial ali, ou não relatam para os pais, ou logo que tem conhecimento da divulgado aí, elas começam a relatar, ou não entendem também que aquele contato inicial ali foi uma situação de violência sexual, né? Que era um agressor, um potencial agressor. E aí agora com a divulgação a gente acredita que possa vir a surgir aí mais casos. Além disso, a delegada também faz um alerta a respeito de ações que para nós é apenas comum, como a publicação de fotos de crianças nas redes sociais, mas que para esse tipo de criminoso é um prato cheio. É muito importante essa questão de orientação. Primeira coisa, criança sozinha na rua. Nessa última situação, quando o agressor foi interrogado, ele falou da janela de oportunidade. Ele percebeu a criança sozinha, é um potencial ali para ele ter, para facilitar a ação dele. Então, os pais têm que tomar muito cuidado. Hoje em dia é muito difícil, não só essa questão de estar ali desassistida, mesmo que seja por alguns segundos, alguns minutos, pode acontecer. Qualquer lugar, hoje em dia, a gente tem que estar alerta. Fora a questão de imagens de criança, hoje em dia a gente usa muito, quer divulgar o dia a dia e posta criança às vezes de fralda, de roupa. Para uma pessoa normal não tem problema nenhum, mas para quem vê ali, para quem é dessa situação, que tem esse tipo de transtorno e que é esse tipo de agressor, ele tá ali, é um prato cheio para ele procurar essas crianças. Então, assim, para ele divulgar, usar essas imagens dessas crianças. Então, a gente tem que ter cuidado até a forma como a gente expõe nossos filhos, nossas crianças, para evitar esse tipo de ação. Lógico que a culpa nunca é da criança nem dos pais, é do agressor, que tem esse problema aí dele, que a gente faz a nossa parte aqui na polícia, né? E a justiça também, mas a gente tem que tentar aí alguns meios de evitar essas situações. A maioria desses agressores, eles consomem muita imagem infantil de todas as formas possíveis, até para fins não só de uso daquela imagem, mas para manipulação daquela imagem de uma forma ali que vá satisfazer o intuito dele, né?